Vamos lá, pessoal, continuando então aqui no registro auxiliar, no livro 3 do registro de imóveis. O livro 3 será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuído ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Serão registrados no livro 3 o que? A cédula de crédito rural, de crédito industrial, de crédito à exportação e de crédito comercial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. As convenções de condomínio edilício, o penhor de máquina e de aparelho utilizado na indústria, instalado e em funcionamento com respectivos pertences ou sem eles. As convenções antinupciais e as escrituras que regulam o regime de bens dos companheiros na união estável, os contratos de penhor rural, os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro 2. Transcrição integral da escritura de instituição de bem de família, sem prejuízo do registro no livro 2. Então, registra na matrícula e faz a transcrição integral no livro 3, registro auxiliar. O tombamento definitivo de imóvel. Então, tombamento definitivo registra no livro 3. O registro do livro 3 serão feitos de forma resumida, arquivando no cartório uma via dos instrumentos que os originarem. Se adotado o sistema de ficha, é recomendável que o seu arquivamento seja feito segundo a ordem numérica dos próprios registros. A ficha deverá conter a expressão livro 3 de registro auxiliar e a identificação da respectiva unidade de serviço de registro de imóveis, inclusive com o número do CNS, que é o Código Nacional da Serventia, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, não havendo necessidade de inserção retroativa desses dados, ou seja, em transcrições de matrículas antigas. Ao registrar a convenção de condomínio edilício, deverá o cartório referir expressamente o número do registro da especificação do condomínio feito na matrícula do imóvel. No registro da especificação, fará remissão ao número do registro da convenção de condomínio. Então, em cada ato vai ser feita menção ao outro, na especificação quanto na convenção de condomínio, que registra no livro 3. A alteração da convenção de condomínio edilício depende de aprovação de assembleia regularmente convocada pelo menos com o quórum, então, de 2/3 dos titulares dos direitos reais registrados, salvo se a convenção a ser alterada exigir um quórum superior. Cuidado, esse quórum sempre cai do condomínio edilício, 2/3, tá? A alteração da especificação exige a anuência da totalidade dos condôminos. Então, para alterar a convenção, 2/3. Para alterar a especificação, a unanimidade. As escrituras antinupciais e as escrituras que regulam o regime de bens na união estável serão registradas no registro de imóveis da comarca em que os cônjuges ou companheiros tenham ou tiveram seu último domicílio, sem prejuízo da sua averbação obrigatória no lugar da situação dos imóveis de propriedade ou dos que forem sendo adquiridos. Então, registra a convenção, o pacto antinupcial no livro 3, registro auxiliar, do último domicílio do casal. Então, não é o primeiro, segundo as normas, é o último domicílio. E a verba nas matrículas e nos diversos registros de imóveis, enfim, que a parte tiver imóvel. Então, o registro ele é único, e no livro 3, registro auxiliar do último domicílio, e a verbação obrigatória no lugar onde se situem todos esses imóveis, de propriedade deles ou quando forem sendo adquiridos. O registro da convenção condominial ou da escritura envolvendo regime de bens da união estável mencionará obrigatoriamente os nomes e a qualificação do cônjuge ou companheiro, as disposições ajustadas quanto ao regime de bens e a data em que se realizou o casamento ou a escritura pública, constante de certidão que deverá ser apresentada com a escritura. Se essa certidão não for arquivada em cartório, deverá ainda ser mencionado no registro o cartório em que se realizou o casamento, o número do assento, folha e o livro e folha, portanto, em que tiver sido lavrado ou no registro ou do registro da escritura de união estável no livro E do registro civil das pessoas naturais. Os atos de tombamento definitivo de bens imóveis requeridos pelo órgão competente federal, estadual ou municipal do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico serão registrados em seu inteiro teor no livro 3. Além de averbada a circunstância à margem das transcrições ou nas matrículas respectivas, sempre com as devidas remissões. Havendo posterior transmissão inter vivos ou causa-morte dos bens tombados, é recomendável que o cartório comunique imediatamente o fato ao respectivo órgão federal, estadual ou municipal competente. Poderão ser averbados à margem das transcrições ou das matrículas: 1. O tombamento provisório de bens imóveis. 2. Restrição própria dos imóveis reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural, por forma diversa do tombamento mediante ato administrativo ou legislativo ou decisão judicial. 3. As restrições próprias dos imóveis situados na vizinhança de bens tombados
ou reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural. O registro e as averbações de que tratam, então, esse artigo, esse item, e o anterior, 84.2, serão efetuados mediante apresentação de certidão do correspondente ato administrativo ou legislativo ou de mandado judicial, conforme o caso, com as seguintes e mínimas referências: a localização do imóvel e sua descrição, admitindo-se esta por remissão ao número da matrícula ou transcrição, as restrições a que o bem imóvel está sujeito, quando certidão de ato administrativo ou legislativo, a indicação precisa do órgão emissor da lei que lhe dá suporte, bem como a natureza do ato, se tombamento provisório ou definitivo ou forma diversa de preservação e acautelamento de bem imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, especificando. Quando do mandado judicial, a indicação precisa ao juízo e do processo judicial correspondente, a natureza do provimento jurisdicional, sentença ou decisão cautelatória ou emancipatória, e seu caráter definitivo ou provisório, bem como a especificação da ordem do juiz do processo em relação ao ato de averbação ora efetivado, ou então a ser efetivado. Em posse de tombamento administrativo, provisório ou definitivo, a notificação efetivada dos proprietários. Para o registro de cédula de crédito industrial, rural, exportação comercial, bem como aditivos, é dispensável o reconhecimento de firma. Então, para registrar a cédula, dispensa o reconhecimento de firma e também dispensa nas cédulas bancárias para os registros da garantia real ali versada. Cédula de crédito bancária não é registrável, só a garantia, que pode ser pignoratícia, hipotecária ou as duas, pignoratícia e hipotecária. Então pode ser só hipotecária, só pignoratícia ou cumulativa. A cédula de crédito rural, industrial, exportação e comercial, segundo as normas, constam dispensado o reconhecimento de firma para o seu registro. No entanto, a providência deve ser exigida para o fim de averbação em relação ao instrumento de quitação, comprovando, por documento autêntico, os poderes do signatário para dar quitação, caso não seja o próprio credor ou este esteja representado. Ou seja, instrumento de quitação, igual no RTD, precisa de firma reconhecida. Nas cédulas de crédito hipotecária, além do registro no livro 3, portanto, do registro auxiliar, hora que estamos tratando, será efetuado o da hipoteca no livro 2, após indispensável matrícula do imóvel. Na matrícula será feita remissão ao número do registro da cédula. Neste, por sua vez, será feita remissão ao número do registro da hipoteca. Quando o cartório entender conveniente efetuar tais remissões por meio de averbações, estas não serão cobradas. Essas remissões, então, entre os livros 3 e 2, no caso de cédula e hipoteca. Posso até fazer o ato com uma averbação, mas não vou cobrar. Os emolumentos devidos pelo registro de cédula de crédito industrial, de crédito à exportação e de crédito comercial no livro 3 não incluem aqueles atinentes ao registro da hipoteca no livro 2, que serão cobrados na forma do regimento de custos e emolumento do Estado. Com isso, a gente encerra essa parte do registro auxiliar no registro de imóveis. Até a próxima!